Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo. Eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Tendo o prazer de receber hoje aqui o professor Alberto Brum, né, para falar sobre um tema que, para mim, eu sou um ignorante nesse tema. Tenho que confessar aqui, então, para mim, vai ser um deleite ter que ouvir, né? A filosofia dos templários. Você já ouviu falar nos templários? Já, tenho certeza. Quem aqui já não ouviu falar dos templários, né? Aquelas roupas brancas com o símbolo que aquela cruz que parece, não sei se é a cruz de Malta, o nome daquilo, o Alberto já vai explicar isso, é o símbolo do Vasco da Gama, do time de futebol, então é uma coisa bem conhecida. Então tem esses aspectos que as pessoas falam, desconhecem, né, sobre os templários. Hoje nós vamos tentar, não tenho certeza que o professor Alberto, vai saber dirimir todas e quaisquer dúvidas para, pelo menos ao final do programa, todo mundo vai saber sobre a verdadeira história, a verdadeira essência dos templários. Então, deixa eu chamá-lo aqui. Oi, Alberto, como você está? Tudo bem? Olá, estou bem. Um olá a todos, a você e a todos que nos assistem, ao vivo ou após. Isso. Escuta, então eu vou começar pelo começo. Não tem jeito de eu fugir dessa pergunta. O que são? Por que eu digo o que são? Porque outro dia aqui, não faz uma semana, eu recebi um convite, eu fui indicado para entrar para uma ordem dos templários. Aí eu nem sei, não sei qual era a origem dessas coisas. Os templários, o que foram ou o que são, Alberto? É bastante coisa, vamos tentar sintetizar. Vamos lá. Eu vou tratar mais do que foram. Sim. Eu sei que existe hoje algumas ordens, especialmente começar pela Inglaterra, pela Europa, tem na América, umas ordens chamadas templárias, põem uma roupa branca, é Cruz de Malta bem no centro, porque o Vasco é um time criado por portugueses, então os portugueses homenagearam uma tradição que tinha em Portugal, porque em Portugal houve uma ramificação dos templários, que depois mudou o nome e continua existindo. Mas, essencialmente, o meu estudo, o meu trabalho, o que nós vamos ver hoje, um pouco no livro aqui, o Colégio Arcano e Filosófico dos Templários em Toledo, que é uma pesquisa muito longa que eu fiz, eu me concentrei na origem do processo, nos fundadores e na primeira ramificação, porque eles começaram na França, em Troyes, T-R-O-Y-E-S, Troyes, que era um pequeno... Era a capital de um condado do príncipe de Champagne, o condado de Champagne, do Hugo de Champagne, que era um conde, não era príncipe, era um conde, o conde de Champagne que reinava naquela região, e Troyes era a capital. Ali viveu o fundador dos Templários, Hugo de Payens. Payens é uma cidadezinha vizinha, 20 e poucos quilômetros de distância. Troyes fica no mapa de hoje, e pela estrada de hoje, fica a 150 quilômetros a sudoeste de Paris. Então, nós temos Paris, 150 quilômetros ao sudoeste, tem então a capital, a antiga capital do reino de Champagne-Troyes. E lá viveu então o fundador. O fundador era amigo, aluno e discípulo de um rabino, Rabino Hash. Aqui está em francês, é com C. Se fosse em inglês, seria com S, a transliteração. Rabino Hash de Troyes. Rabino Hash é um dos mais importantes mestres e instrutores da tradição judaica. Do Talmud, da Cabala, da Torá. Ele comentou um grande comentário à Torá. Deixa eu tomar uma água aqui. Comentário ao Talmud, estudioso. Por que eu estou começando por aí? Hugo de Payens é o fundador. Era aluno no Rabino Hash, amigo e aluno. Estudou a tradição do Talmud, que o Talmud fala um pouco do Jesus que viveu no Egito, o Jesus que esteve em Alexandria, o Jesus desconhecido na tradição oficial religiosa ocidental, católica e as derivadas. Falava do Jesus diferente, do Jesus que viveu de fato no Egito muitos e muitos anos. Na sua adolescência, até os 30 anos, pelo menos. E aí, o Hugo de Payens, que era francês, que era estudioso, que era cristão, se interessou por esse assunto de Jesus lá na antiguidade
ter tido contato com o Egito, com tudo mais, e aí segue o processo. Bom, por que eu estou dizendo isso? O fundador, ele não era militar, não era guerreiro, era um estudioso, era aluno do Rabino Rashi, um dos mais importantes alunos desse grande rabino da tradição judaica, apesar dele ser cristão. Ele reuniu alguns grupos de amigos e foram trabalhando juntos. Ele e o Conde de Champanha foram ao Oriente, voltaram. Depois ele foi de novo com mais 2 ou 3, voltou. Depois ele foi de novo com os 5 fundadores dos Templários. Os Templários foram fundados por 5, depois virou 7. O meu estudo, eu tenho 66 anos, faço 67 daqui a alguns meses. Estudo esse assunto dos Templários desde os 22, 23 anos. Puxa. É um assunto que me interessa, me chamava muita atenção na adolescência, aqueles filmes com os cavaleiros, com aquelas capas brancas, aquilo batia na minha mente. Bom, estudei bastante, investiguei bastante, depois eu conto como é que eu cheguei nesse livro aqui. Mas respondendo a sua pergunta inicial, a Ordem dos Templários, que eu investigo, que eu estudo, que eu pesquiso, e sou um pesquisador desse assunto há mais de 40 anos. Esse livro que eu publiquei, ele já foi escrito inicialmente em 2004, e aí em 2021, 2022, eu refiz o livro, ampliei. Então, é um longo estudo. O que eu descobri, o que eu concluí na minha investigação? Que essas ordens que hoje existem, às vezes maçônicas ou derivadas de ordens maçônicas ou paramaçônicas ou similares, chamadas de ordem arcanas ou esotéricas ou coisa do gênero, na minha visão, estão apenas tentando homenagear aquela antiga tradição. Mas aquela antiga ordem, a ordem do templo, a ordem dos cavaleiros do templo, ela foi fechada, foi interrompida, foi destruída pela Igreja Romana em 1300 e pouco. 1304 começou o processo, 1313, 14, o próprio líder dos antigos templários foi queimado na fogueira. Jacques de Molay, que se escreve Molay, Molay. Então, ali a ordem se interrompeu, fugiram alguns para Portugal e especialmente para a Escócia. Houve uma continuação posterior. Bom, mas o que é dito na grande maioria, em 99% de tudo que é falado, seja na internet, seja nos livros, seja em conferências, seja em artigos? Foi uma ordem criada para proteger os peregrinos que se dirigiam à Terra Santa, nas cruzadas, protetores dos cristãos. Eu vou ler aqui o primeiro parágrafo do meu livro. Existem muitos livros sobre os templários. Na sua grande maioria, são descritos como uma ordem militar, de guerreiros de Cristo ou milícia de Cristo, que surgiu em Jerusalém, com a missão de proteger os caminhos que levavam os cristãos para a Terra Santa. Contudo, este meu estudo não será mais um a seguir esse caminho. Não, definitivamente não. Discordo 100%, 100%, que eles fossem uma ordem militar na sua origem. Depois as coisas podem mudar com o passar das décadas e séculos. Mas eu estou falando do século XII, eles foram criados em 1118 e até 1181 os fundadores ainda viviam. Os fundadores os últimos fundadores bem velhinhos, e depois houve outros que continuaram. Então, na fase inicial, eles eram uma ordem religiosa filosófica, filosófica religiosa, uma ordem filosófica, religiosa, esotérica, arcana, por isso que eu chamei de colégio arcano. Eu chamei de colégio arcano, reservado, secreto e filosófico. Eles começaram nessa cidade, Etoé, depois eles criaram 2 ramificações. Uma dentro de uma abadia dos cistercienses, dirigida pelo famoso São Bernardo de Claraval, um grande cristão, um grande místico da tradição cristã religiosa. O abade, com 25 anos, ele virou abade de um mosteiro cisterciense, uma nova ordem, e essa ordem foi criada em 1114. 1114, a Ordem de Cister, 1118, a Ordem dos Templários.
dentro do Condado de Champagne, apoiado pelo Hugo de Champagne, ajudada, financiada, protegida, e com a participação dos templários na fundação do templo e na fundação da Ordem de Cister. Um dos fundadores do templário, chamado André, tio do Bernardo de Claraval, é um dos 5 fundadores. Então, o tio André de Bernardo de Claraval, do menino, do jovem, que depois virou abade aos 25 anos, era tio do Bernardo. O Hugo de Payan era amigo do Bernardo, do São Bernardo. Tem muitos Bernardos, né, na Idade Média, nesse período. Mas eu estou falando do Bernardo cisterciense da abadia de Clairvaux, ou o Vale da Clara Luz. Bom, então, se a gente começa a examinar o Hugo de Payan estudando com um grande rabino, estudando Talmud, Cabala e outras questões. Uma ordem religiosa para recuperar o antigo cristianismo era a Ordem de Cister, uma ordem derivada dos beneditinos, mas mais profunda, mais estudiosa, seguindo as regras antigas, recuperando os preceitos do antigo cristianismo. Essa é a base para a criação da Ordem do Templo. Nenhum deles era militar, nenhum deles era guerreiro, nenhum deles tinha relação com a chamada as guerras santas em direção às cruzadas. Sim. Mas essa versão ficou. Por quê? Eles fizeram uma ordem. A ordem do templo, ela tem 2 níveis. Tem uma ordem interna e uma ordem externa. A ordem interna era secreta, era arcana, não era conhecida. O que era conhecido era a ordem externa, que tinha uma casa, que tinha uma base, que tinha um local, que tinha uma moradia, que tinha os sargentos que protegiam aqueles locais, tinha os que chegavam, os aprendizes, depois eles eram preparados para serem consagrados cavaleiros. Então, no primeiro momento, eles eram apenas aprendizes, sendo preparados para o verdadeiro ingresso na ordem. O primeiro momento era uma fachada. Então, os fundadores criaram uma fachada externa, aberta, uma ordem, porque na Idade Média, nesse período, para funcionar alguma coisa, tinha que ser uma ordem, de preferência uma ordem religiosa, com alvará de licença para funcionamento. O alvará era uma regra oficial aceita pela igreja de preferência. Então, para funcionar, depois, em 1128, eles fizeram a regra, organizaram uma regra para eles. Mas antes de ter essa regra oficial, com 72 artigos, eles tinham uma regra oral de 12 artigos. 10 ou 12 artigos curtos, oral, não era escrito. E só os cavaleiros consagrados conheciam o que era de fato a ordem do templo e conheciam a regra oral secreta. Externamente, foi criada uma ordem religiosa com uma regra externa que a igreja aceitou, e esta regra foi escrita, foi organizada por São Bernardo e por Hugo de Payan, o fundador. Os dois trabalharam juntos e escreveram uma regra, e essa regra, então, com vários artigos, foi oficialmente aceita. Nessa regra é dito, a regra está aqui ao meu lado, a regra dos templários. Upton Ward, tem várias traduções, várias edições, gosto muito desta aqui, um autor inglês, estudioso, sério, uma tradução bem feita. Sim. A regra do templo proíbe a participação em caçadas, que era normal existir lá na Europa naquele período. Proíbe usar espada. Opa. Proíbe usar arma, proíbe caçar. E a regra recomenda o vegetarianismo. Pelo menos em certos períodos do ano, em certas épocas do ano, e recomenda para os iniciantes. A regra, nos seus 72 artigos, pena que eu não marquei aqui, mas está aí no livro, quem quiser procure. A regra proíbe participar de caçada e sugere a abstenção de comer carne. Não matar animais e não comer carne. Logo,
não seria a favor de matar humanos, Claro. que era a meta dos cruzados. Os cruzados no Oriente Médio, o que eles eram? Invasores. Você fala muito mal do famoso Saladino, o sírio Saladino, que combateu os franceses, que brigou contra os franceses. Mas os franceses eram invasores. Eles não foram defender nada, eles foram invadir e se apossar do que não era deles. Nem da terra, nem da cidade, Jerusalém, que não era deles. Então, o que aconteceu? Saladino comandou a defesa, brigou com os franceses e venceu os franceses. Depois houve outros problemas na sequência. Bom, então, resumindo e voltando à tua pergunta inicial. Na minha visão, a ordem do templo original era uma ordem religiosa, filosófica, secreta, arcana religiosa, filosófica, e, além disso, ela não surgiu em Jerusalém, ela surgiu na Síria. Hugo de Payán e mais 4 dos verdadeiros fundadores tiveram um treinamento no sul da Síria, nas montanhas da Síria, e tiveram contato com uma ordem de cavalaria chamada a Ordem do Templo. A Ordem do Templo Oriental. Essa Ordem do Templo era uma ordem de cavalaria. Ah, mas existia ordem de cavalaria no mundo islâmico? Existia. Olha. O caminho da cavalaria Sufi. Sufi são ordens esotéricas dentro do mundo islâmico. Este livro, o autor viveu de 936 a 1021. Os Templários foram fundados em 1121, 100 anos depois. Então, 100 anos antes, já existia no Oriente Médio ordens de cavalaria. Cavalaria simbólicas. Arma, capacete, espada, punhal, aquelas bolas, o escudo. Cada coisa representa algo no simbolismo das ordens iniciáticas. As ordens de cavalarias no sufismo e as ordens de cavalaria templária original, aquele discurso dos cavaleiros e tudo mais, no caso dos templários, eles eram os cavaleiros do Graal. Onde que isso aparece? No meu livro tem um capítulo inteiro sobre isso, baseado no famoso livro de Wolfram von Eschenbach Parzival, uma das mais importantes obras sobre a tradição do Santo Graal, a Ordem do Graal. O autor, um alemão teutônico, esteve em Toledo, viveu em Toledo, foi aluno de um dos filósofos templários de Toledo. Depois ele voltou e, no final, posteriormente, escreveu a famosa obra. No capítulo 9 dessa obra, Wolfram, um clássico da literatura do Santo Graal, afirma: os cavaleiros templários são os cavaleiros do Graal. Os cavaleiros do Graal são os cavaleiros templários originais. Então, a Ordem do Templo Oriental e a Ordem do Templo na Europa, chamada Ordem dos Cavaleiros Templários, ela tinha uma fachada externa que o mundo conhece, que o mundo fala, que 90% dos livros só falam disso. São poucos os autores que sabem que havia uma ordem interna, que tinha uma regra interna, que tinha uma regra secreta. São poucos os que falam. No meu livro, para variar, tem um capítulo inteiro sobre essa regra. Estou procurando aqui para o círculo interno da ordem, a regra secreta e o selo Abraxas. O selo Abraxas é um símbolo dos gnósticos antigos cristãos que os templários também usavam. Então eu escrevi um capítulo mostrando que existia uma regra interna secreta e essa regra era a ordem dos templários consagrados. E havia uma regra externa. Então, quem são os templários? Os verdadeiros templários eram somente os consagrados. Só os cavaleiros eram da ordem do templo. Os antes eram os iniciantes, os preparatórios, os postulantes, os que estavam se preparando, e eram poucos que eram escolhidos. Havia vários membros. No início, os membros verdadeiros, falei que eram 5, depois 7 e posteriormente 9. Sim. A ordem externa só cresceu depois de 1128. Então,
Como que 5, ou 7, ou 9 iriam brigar com o mundo do Oriente? Como que 7 ou 9 templários iriam ser os defensores dos cristãos na Terra Santa, brigando com os assassinos? Os assassinos eram os islâmicos. Sim. Não tem lógica, não tem nenhum sentido. Não tem nenhum sentido porque eram poucos, menos de 10. Não tem nenhum sentido porque o fundador da Ordem do Templo era um grande estudioso, um grande pesquisador, um místico, um esotérico, e não era militar. O grande problema que houve na Ordem posteriormente é que a regra externa esqueceu de um detalhe. Não tem nenhum artigo sobre a sucessão, sobre a futura eleição. Opa. Um detalhe importante. Claro. Esqueceram de como que ela continuaria. Os dois fundadores não estavam pensando no futuro, pensaram ali no presente, no momento, e não tem nenhum artigo que diga como seria a sucessão do Hugo de Payens. Ele morreu em 1136, morreu cedo, porque outros dos fundadores viveram mais. Os que viveram em Toledo viveram até 1180, pelo menos, ou talvez até 81, 2 deles. Mas o fundador era mais velho, ele morreu antes. E aí aconteceu o seguinte, como ela tinha sido criada por um francês inicialmente na França, porque Toledo foi o segundo lugar, primeiro em Troyes, depois na abadia cisterciense, para quem conhece cristianismo, isso não era oficial, é lógico. A ordem de Cícero é uma ordem monástica. Lá dentro tinha uma pequena biblioteca, tinha um material que eles trouxeram do Oriente, que o Bernardo cuidava, porque o Bernardo sabia do que estava acontecendo. Sim. Oficialmente, ele era só amigo do Hugo de Payens. Oficialmente, ele era sobrinho do seu tio. Mas mais do que isso, ele acompanhou, ele participou da criação da Ordem do Templo, ele escreveu a regra e antes ele já vinha participando. Bom, Alberto, antes de você continuar, pera um pouquinho, tem uma dúvida. Onde entra a Ordem do Santo Graal nessa questão? Por favor, que não consegui casar. A Ordem do Santo Graal, oficialmente, ela não existe até a metade do século XII. Tá. Existe a literatura do Graal, mas uma ordem um pouco mais organizada e a literatura mais específica, a melhor literatura, nós temos 3 fontes que começou a escrever sobre a literatura do Santo Graal e difundiu. Chrétien de Payens, não, Chrétien de Troyes, Payens é Hugo. Chrétien de Troyes, é um pseudônimo, Chrétien é cristão. Um cristão que vivia em Troyes, escreveu vários livros sobre o Graal. Robert de Boron, um cristão francês que relacionou o Graal com os gnósticos e com o cristianismo antigo, e o Wolfram. Os três, especialmente o primeiro e o último, têm relação direta com a França e com Toledo. Com a França e com Toledo na Espanha. Então, a tradição do Graal, essa mais difundida, a literatura do Santo Graal, não por coincidência, surgiu junto com o assunto templários. Isso que eu queria. Qual é a associação entre os dois? Onde total. Tá? Total. Uma relação total. E os templários, internamente, eles tinham um rito, um ofício reservado, um ofício secreto, que somente os cavaleiros consagrados participavam. E que rito era esse, por coincidência? O Santo Graal. Olha só. Então, isso não é qualquer livrinho que trata dos templários. Eu digo livrinho porque tem dezenas de livrinhos fajutos que circulam aí pelo mundo das livrarias ou da internet de hoje em dia. Livrinhos comuns, aquela história comum de sempre. Foram criados em Jerusalém pelo rei que estava lá para abençoou os fundadores, que seriam os protetores dos peregrinos, das caravanas, uma ordem militar, guerreira. Aí vem os filmes, aqueles cavaleiros com espadas, e matando, e brigando, e para um lado, e para outro. Aí entra uma outra questão, já que você está falando disso, eu tenho que encaixar para deixar você falar direto. Eu estive em Toledo, visitando a Espanha, tudo, estive em Toledo. Toledo, a gente sabe que houve a Inquisição em Toledo, né?
Quem foi que fez a Inquisição foram as Cruzadas, não foi? Foi depois a Inquisição já começou a existir, mas assim, das Cruzadas em diante que a coisa complicou. Sim, e o que levou? Qual é o papel da Espanha e o porquê da cidade de Toledo para atrair tanto as cruzadas, que provocaram barbaridades, pelo que a história conta, né? Inquisição, queimaram muitas pessoas, e por que os templários também se dirigiram para lá? Qual é o segredo de Toledo? Qual é o encanto de Toledo? A questão das Inquisições e os problemas que houve na Espanha é posterior. Tá. O famoso inquisidor Torquemada, que por sinal era um judeu que virou católico e perseguiu os judeus, que Sim. escreveu até o Manual do Inquisidor. Opa. Ele é do século XV. 15, tá? E nós estamos falando do 11. Estamos no século XII. E eu estou falando de 1118, 1120, 1140 do século XII. A Inquisição foi dando sinal, tal, mas o processo brutal da Inquisição começou mais na França, no sul da França, não era nem França, era a Ocitânia, a região lá do país de Oc, a Ocitânia, e que aí os cátaros foram perseguidos. A Inquisição contra os cátaros, a Inquisição no Oriente Médio, mas isso é um assunto que começa na França no final do século XII e depois que segue. Mas em Toledo, no século XII, não. O século XII, em Toledo, era a famosa cidade das três culturas: cristãos, judeus e islâmicos. Então, por que os templários, que eram franceses e eram cristãos, foram para Toledo? O próprio Hugo de Payens visitou Toledo em 1117, um ano antes da fundação. E depois ele voltou a Toledo. Numa dessas viagens, quando o grupo voltou do Oriente Médio de navio, em vez de irem para a França, eles foram para a costa do Mediterrâneo e foram para a Espanha. E chegaram até Toledo mais uma vez. Então, Hugo de Payens esteve de novo em Toledo, e aí, nesse momento, antes de ir a Toledo, eles passaram por Sevilha. Lá tinha uma escola cabalista muito importante, muitos judeus em Sevilha. Lá no Oriente Médio, o Hugo de Payens teve contato na Síria com uma ordem islâmica de cavalaria, uma ordem esotérica sufi islâmica, chamada Nizares. Os Nizares, com Z, Nizares, que era um grupo que existia na Síria, e um subgrupo se chamava Drusos. A ordem dos Drusos é um grupo extremamente importante. Puxa. Blavatsky, no volume 3 de Isis Sem Véu, dedica uma boa parte para falar dos Drusos, a ordem iniciática dos Drusos, que surgiu no começo do século, final do século XI, começo do século XII, na Síria. Então, no século XII, existia na Síria uma ordem iniciática, uma ordem de cavalaria, os Nizares Drusos. Puxa. Blavatsky e também autores que tratam dos templários, mas só 2 ou 3, e a autora Blavatsky, falam que os fundadores dos templários tiveram contato com uma ordem iniciática na Síria. Blavatsky diz mais, que o fundador e os que estavam com ele foram introduzidos numa ordem secreta pelo diretor desta ordem oriental. Esta ordem era a ordem do templo. A ordem do templo dos Nizares Drusos, uma ordem iniciática, uma ordem profunda, velada, reservada. Então, quando os templários vêm para a Europa, eles não iam contar disso. O que é secreto, secreto fica. Sim. E eles não deram com a língua. Que muitas vezes as coisas secretas acabam escapando. Alguém sai, alguém dá com a língua, alguém quebra algum voto, mas no caso não ocorreu entre eles. Eles mantiveram o voto. Bom, por que eles foram para Toledo, que você acabou de me perguntar? Isso. Eles estão vindo do Oriente Médio, estão vindo do mundo islâmico. Síria, eles não estão... Os templários, apesar de que, como eu disse, quase todos os textos falam que foram fundados em Jerusalém, mas o Hugo de Payens foi introduzido na Ordem do Templo na Síria, no sul da Síria, que tem uns vales, tem umas cavernas, umas montanhas, uns vales, umas cavernas, tem até hoje lá aquelas cavernas, aonde os antigos deuses viveram por muitos e muitos anos e séculos. Lá no começo,
Então, Hugo de Payán teve um contato com um templo reservado, escondido, tal. E esse templo era uma tradição arcana, secreta, reservada do mundo islâmico. Você imagina se dava para dizer isso na Europa medieval? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, o que eles fazem? Eles criam uma ordem religiosa externa à ordem do templo, com uma regra oficial aceita, com a ajuda e o apoio do São Bernardo, um famoso abade, respeitado, autor, místico, muito sério. Ele puxava a orelha dos papas. Tinha um dos papas que tinha sido monge na ordem dele, de quando em quando ele mandava uma cartinha e puxava a orelha do papa para o papa entrar em ordem, não se iludir com o luxo, nem com a beleza, nem com isso, aquilo, ser simples, ser modesto, ser humilde, ser verdadeiro. Então, o São Bernardo tinha um certo respeito naquele período. Então, em Toledo havia o quê? Ainda havia o domínio islâmico. E muitos judeus. Havia judeus importantes, havia escolas judaicas em Toledo, inclusive. Na Espanha, em Toledo, inclusive. Inclusive um famoso Judá Halevi, que era um famoso estudioso da tradição judaica, vivia em Toledo. O Rabino Rashi foi a Toledo. Rabino Rashi morreu em 1105. Antes da morte dele, ele visitou no século XI, final do século XI, ele visitou a Espanha e esteve em Toledo em contato com os judeus de Toledo. Então havia alguma coisa boa, importante da tradição judaica em Toledo. Havia o mundo islâmico vivendo na Espanha e de Toledo para baixo. Mas aconteceu um detalhe. Os cristãos que viviam no norte da Espanha foram conquistando, retomando o território e retomaram Toledo em 1085, Sim. Um pouco antes da fundação dos Templários. Aí era o rei Afonso VI, retomou um rei de Castela e Leão, porque a Espanha ainda não era Espanha, eram pequenos reinos, 3, 4 reinos, Castela e Leão. Ele unificou 2 reinos, criou o reino de Castela e Leão, e ele traz um beneditino, também Bernardo, um monge beneditino chamado Bernardo, para reorganizar a vida na igreja de Toledo, que depois virou a Catedral de Toledo. A Catedral de Toledo era uma mesquita, e depois virou um templo cristão e católico. Então, o rei traz um monge beneditino, importante, Dom Bernardo, que era francês. Posteriormente, no começo do século XII, esse monge beneditino, chefiando a nova catedral católica, no caso a de Toledo, ele vai na França e ele traz alguns jovens estudiosos e estudantes, e traz com ele cistercienses. E traz um cisterciense de muita importância, Raimundo Bernardo. Mais um Bernardo, agora temos 3. Temos o Dom Bernardo, o Raimundo Bernardo e o monge cisterciense Bernardo de Claraval. Então, o Dom Bernardo traz um futuro Bernardo a mais, Raimundo. Esse Raimundo era um monge cisterciense da ordem bem do início. E ele vem e foi o sucessor do Dom Bernardo. Esse monge cisterciense, Raimundo Bernardo, ele foi chamado Raimundo Bernardo quando estava em Toledo, antes era só Raimundo. Quando ele vem para Toledo, ele era um monge. Ele vira o diretor da nova catedral, sem ser padre e sem ser bispo. Ele era apenas um monge. E virou o sucessor de Dom Bernardo. Ele era um monge, ok. Amigo de quem? De São Bernardo de Claraval. E o que mais que ele era? Templário. Então, o sucessor da igreja famosa de Toledo, 1125, se eu não estou me enganando agora, em torno de 1125 ou 1126, a igreja, a futura catedral, passa a ser dirigida por um monge cisterciense que, por coincidência boa, era
um jovem cavaleiro reservadamente. Ele foi introduzido na ordem reservadamente, porque eles também não davam com a língua. Ele vem para Toledo. Então, ele era cristão, ele era estudioso, ele era cisterciense, ele era templário. E aí, 1125, 126. Em 1127 para 128, os fundadores dos templários visitam Toledo. Hugo de Payens esteve lá, Godofredo de Saint-Omer esteve lá e Geoffrey de Bizol esteve lá. O Godofredo virou Gundisalvo. E o outro, já que tinha o mesmo nome, para não dar confusão, por algum motivo que eu não sei qual foi, chamaram de Juan da Espanha. Juan Hispanus. Então, eu vou repetir. Quem dirigia o local era um monge cisterciense que tinha contato com os templários. Os templários foram para lá, por que foram para lá? Porque o diretor era amigo deles. Foram visitar o local. O novo diretor era templário. Isso não está nos livros. Azar dos autores que não sabem disso. Eu sei do que eu estou falando. Então, os autores não sabem, não disseram isso. Eu digo. Então, Raimundo Bernardo estava lá. Os amigos templários vão para lá. Hugo de Payens fica um tempo lá e 2 dos visitantes ficam morando. Então, nós vamos ter 3. 2 fundadores que ficam morando, mais o terceiro, que é o Raimundo Bernardo, e que faz parte dos 10 primeiros membros. 2 fundadores, mais um que é o Raimundo Bernardo, mais um que é o Hugo de Payens, que fica um tempo em Toledo, e mais um dos primeiros templários, que é um português, Rolando, ou outros nomes semelhantes, que ele é de Portugal. Então, nós temos, num certo momento em Portugal, a presença do fundador, mais o Raimundo Bernardo, mais o que vai ser chamado de Gundisalvo, mais o Juan Hispanus e mais o Rolando. 5. 5 dos 10. Puxa. Ou dos 12, agora no caso contando o Rolando. Aí depois o que acontece? Hugo de Payens vai para Portugal, Rolando vai para Portugal e fica morando, Juan Hispanus vai junto na comitiva para Portugal, quando eles vão ter contato com a princesa ou com a nova rainha, que agora é a rainha de Portugal, Maria Teresa, quando recebem a primeira doação para a Ordem do Templo em Portugal, o Castelo de Soure, tão famoso aí na internet. Resumindo, não eram cruzados, não perseguiam ninguém, não matavam islâmicos, não eram perseguidores, não eram defensores dos assassinos dos islâmicos, nada disso. Uma ordem religiosa, esotérica, arcana. Tudo mudou depois da morte do Hugo de Payens na França, quando a regra externa de 72 artigos foi ampliada, foi acrescentada, e com a morte do Hugo de Payens, um general francês se autonomeou sucessor. Puxa. Autonomeou, oficialmente houve uma eleição, mas uma suposta eleição feita só por franceses, inclusive 2 dos fundadores, 3 na verdade, porque tem mais o André, não foram nem consultados. Então, membros fundadores não foram nem consultados e foi eleito, supostamente eleito, um sucessor do Hugo de Payens. Aí, a ordem na França vai tomando um outro caminho. Opa! Década após década, vai tomando um outro caminho, vai ficando mais simbólica, vai se tornando uma ordem mais tradicional, e muito depois ela vai virando um pouco maçônica, não era bem maçônica na origem, mas semelhante, vai se transformando. Mas a ordem original continuou existindo em Toledo, um pequeno núcleo em Portugal. Hugo de Payens foi para a ilha, a grande ilha, a Grã-Bretanha, visitou o que hoje é Londres, foi criada uma casa templária, hoje tem uma parada de metrô, Holborn, Holborn, H-O-L, Holborn, é uma parada de metrô, meio no centro de Londres, era a sede dos templários. E Hugo de Payens foi para a Escócia. Lá na Escócia ele se encontrou com os líderes de uma antiga ordem escocesa, e lá ele andou visitando. A própria esposa dele
tem relação com a Escócia. E aí há um vínculo da tradição do grau também na Escócia. Não é por acaso que ele foi para a Escócia. Então, ele esteve na Escócia, ele volta para a França. Então, os templários originais estão em Toledo, estão em Portugal, depois Portugal também diluiu. Vão para a Inglaterra e especialmente na Escócia. A Ordem do Templo na França, depois na Alemanha, depois na Bélgica, depois na Itália, ela vai tomando um outro rumo, um outro caminho. Até que, posteriormente, foi cunhada essa visão que perdurou. Essa visão de militares, de protetores dos cristãos. Mas essa é uma visão posterior à morte do fundador e derivada desse caminho da França, mas não foi automático, não foi Hugo de Payens morreu e mudou tudo. Foi um processo lento que foi ocorrendo. No entanto, a Ordem do Templo, a Ordem dos Cavaleiros do Templo, era uma filial da Ordem do Templo do Oriente, vinculada aos Nizares drusos e à filosofia esotérica do ismaelismo. Sim. Isso somente agora no século XX foi recuperado o assunto. Tem um autor francês já falecido que ajudou muito, um autor importante chamado Henri Corbin. Para quem é estudioso desses assuntos, já ouviu falar um dia de Henri Corbin, morreu em 1975. Ele e os amigos dele traduziram material, publicaram material desta escola reservada, dessa escola de filosofia muito avançada, filosofia esotérica muito profunda. O ismaelismo nizari. O ismaelismo que também era a filosofia dos drusos. Essa tradição começou na Síria, no Irã, foi bater na Índia. Aí, no século XX, foi criada uma grande biblioteca de manuscritos dos nizares na Índia, e da Índia foi levada para Londres. Eu visitei, estive lá em Londres, na biblioteca, na sede, no local onde esse material todo foi reunido, e hoje em dia, então, se conhece um pouco dos nizares. Esta é a origem dos templários, uma ramificação da Ordem do Templo dos Nizares drusos ou de uma ordem de cavalaria do Oriente. Como eu disse, ordem de cavalaria que já existia no Oriente. Eram estudiosos, eram pesquisadores, eram interessados na tradição judaica, eram interessados na filosofia. Aí, agora, para fechar toda essa história, depois eu vou comentar um pouco do sumário do livro para dar uma visão mais abrangente. Tá. Uma coisa muito curiosa e muito interessante. Então, os templários foram para Toledo, o líder era o Raimundo Bernardo, 2 deles ficam lá vivendo, e eles criam uma escola de filosofia. Uma escola de filosofia. Há um autor inglês muito importante na Idade Média do século XII que conta que saiu de Londres, esteve em Paris, achou que os estudos de filosofia em Paris eram muito superficiais, muito fracos, foi para Toledo, ele conta das aulas que ele tinha, dos estudos que ele fez na escola de filosofia em Toledo. A partir dessa escola de filosofia foram feitas traduções e surgiu a escola dos tradutores. A escola de filosofia também era um grupo de tradutores de Toledo. E assim que eles foram conhecidos, os tradutores de Toledo. Esta escola de filosofia e esse núcleo de tradutores foi criado dentro da catedral, dentro de uma capela. Para quem, você que já foi lá, sabe que tem muitas capelas dentro da catedral. E número de capelas. Uma das capelas era a escola. A capela de Santo André. Santo André é muito falado na Escócia. A ordem de Santo André na Escócia. Então, não por coincidência, a capela de Santo André, dentro da catedral, ali dentro funcionava aulas de filosofia, e depois foi gerado um grupo de tradutores. Esses 2, Gundi Salvo e Juan Hispano, um judeu que trabalhou muito junto com eles, traduzindo e publicando o material. O que eles publicavam? Nenhum livro de teologia, nenhum livro da patrística, nem editaram a Bíblia. Publicavam filosofia árabe, filosofia sufi. Eu desafio alguém que me diga, não, mas traduziam algum texto da teologia patrística. Não, não tinha.
E na Idade Média houve um grande erro que a Faculdade de Filosofia repetem até hoje, que eles traduziram de início Aristóteles. Não, também não. A filosofia comum, tradicional, só no finzinho do século XII, 1192 em diante. Havia um livro famoso que surgiu em Toledo chamado O Livro das Causas. O Livro das Causas. É famoso até hoje na filosofia. Todo autor de história da filosofia medieval cita o importante Livro das Causas. E atribuem ele a quem? A Aristóteles. Olha. Erroneamente. Porque Aristóteles, no seu livro chamado Metafísica, fala da causa primeira, a causa originadora de tudo, a famosa causa primeira. Então, como Aristóteles falou disso e o livro não se sabia quem era o autor, atribuíram a Aristóteles. Não, ele foi feito em Toledo pelo Juan Hispano. E o livro das causas, feita por um templário, escrito por um templário, é uma compilação de ensinamentos neoplatônicos, Próclo, Plotino e Pseudo-Dionísio, falando do uno, falando do ser, a comunhão do ser com o uno, ser, a inteligência, a alma, a mística neoplatônica, muito semelhante à mística cristã. Então, o Livro das Causas trata de cosmogonia, cosmologia neoplatônica. Isso, tirando o meu livro, não tem nenhum que diga isso. Porque eles não sabem. Os pesquisadores só vão nesse caminho da questão militar, de uma ordem militar. Eu ia mostrar, mas acabei, acho que não pegando lá. Tem um livro famoso de um catedrático de Cambridge, um famoso autor inglês tal. Ele começa dizendo, no primeiro parágrafo, a ordem foi fundada em 1119. Errou, foi 1118. E era uma ordem militar. Errou, porque não era. Então, esse é um dos livros mais conhecidos que fala dos templários. No primeiro parágrafo tem 2 erros, no terceiro tem erro, no quinto tem erro, no sétimo tem erro. E aí criou-se essa aura da ordem de cavalaria militar, de espada, matando e brigando. E aí depois os maçons gostaram da ideia. E aí hoje em dia existe, do século XVIII, XIX, século XX, XXI, ordens que a gente vê na internet, com rituais, com procissões, com fila, mostrando o tempo. A ordem templária era secreta. Se ela existisse, continuaria secreta. Houve uma tentativa muito séria, muito verdadeira e muito profunda de retomar a ordem secreta, e isso ocorreu na Alemanha, no século XVIII. Em 1754, 1756, foi criada na Alemanha a Ordem da Estrita Observância Templária. EOT, a Ordem da Estrita Observância Templária. Um barão, Hugo, não é Hugo, é tanta gente, Barão von Hund, um alemão, amigo, aluno e colaborador de Saint-Germain, do verdadeiro Saint-Germain, não esse Saint-Germain aí das piratarias da internet, da luz, da chama violeta, rosa, da luz roxa, essa pirataria, essa falsificação desgraçada. O verdadeiro Saint-Germain se interessava pela ordem da estrita observância e da verdadeira alquimia. Sim. Da antiga alquimia, não das falsificações do século XX. Então, aquele verdadeiro Saint-Germain, que viveu no Palácio de Versalhes, no Palácio não, viveu em Versalhes, era amigo e protegido pelo rei da França, num certo período, viveu lá. O Barão von Hund vai da Alemanha para Versalhes. E lá há um encontro com escoceses que estão em Versalhes. 2 escoceses, Saint-Germain e o Barão von Hund se encontram. Barão von Hund volta para a Alemanha no século XVIII e cria a Ordem da Estrita Observância Templária, que, na minha opinião, é a única tentativa séria e profunda de retomar os templários. As outras são simbólicas, são bonitinhas, mas não passa de bonitinhas. Se é que chega tanto. Entendo. Por quê? Porque entendem que os templários são uma ordem de defensores dos cristãos, entendem que é uma ordem militar, entendem que eram guerreiros, entendem que é uma milícia. Imagina usar a palavra milícia hoje em dia. Uma milícia. Não dá para usar nem essa palavra. Então, isso tudo foi mudando com os séculos. Mas, na origem, nem o fundador, nem os 5 primeiros eram militares. O André, que é o tio do São Bernardo, foi viver na abadia de Claraval.
se é que ele não era cisterciense ao mesmo tempo. Como é que ia viver lá se ele não fosse monge? E aí o André, o São Bernardo, sabe o que eles fizeram? Convidaram judeus para ir viver lá com eles. Judeus para ir e ensinar a eles a língua hebraica. Com a desculpa de estudar o Antigo Testamento. E judeus foram. Judeus foram para a abadia de Claraval ensinar a língua hebraica. Mas quem estudava o hebraico acessava os 18 hoje em dia, na época não era tanto, os volumes do Talmud, acessava a Cabala, acessava outros tratados além da Torá oficial. Nós temos a Torá oficial, que é o Antigo Testamento, existia uma Torá oral, que gerou a Mishnah, que gerou outros tratados, que gerou o Talmud, que gerou outros livros, que gerou o Sefer Yetzirah, que gerou o Zohar, que gerou a Cabala. Então, os cistercienses da Ordem do São Bernardo estudaram o hebraico. E lá estava o André, o tio do São Bernardo, um dos fundadores dos Templários, estudando hebraico. Para quê? Para ser guerreiro, que não era o caso. Claro que não. Claro que não. Então, esse é um panorama diferente. Eu sei que alguém vem achar que eu estou inventando a roda. Não, não tive interesse nenhum. Eu me interesso nesse assunto, como eu falei, desde a minha adolescência. Eu comecei a trabalhar com esse assunto mais seriamente em 1981, Nossa. a partir de um sonho. Um sonho muito vívido, muito forte. O sonho, eu estava na França e um amigo espiritual estava comigo e me levava da França até a fronteira com a Espanha e apontava e dizia, vá para Toledo. Olha só. E aí, no sonho, quando ele disse vá para Toledo, apareceu uma cena, que era Toledo, e a mente no sonho, entrou naquela cena e caiu dentro de Toledo. Quando eu acordei, eu lembrava da cena, lembrava do sonho, lembrava da cena, lembrava que era Toledo, lembrava que era o século XII e lembrava de um nome que eu fui investigar. Um nome desconhecido para mim. E eu descobri que existia. Ponto. Aí, isso me levou. Mas naquela época não tinha internet. 1981. Era pesquisando aqui, um livrinho ali, fui na embaixada. Nem era embaixada, porque eu morava em Porto Alegre nesse tempo. Era no consulado da Espanha, em Porto Alegre, para eu ver os livros sobre a Espanha. A minha esposa me ajudou nas pesquisas, tá? Fomos trabalhando, juntando material, aos poucos. Até que, alguns anos depois, então, eu fui para a Espanha, fui para Toledo, fui visitar o Instituto Provincial de Estudos e Investigações Toledanas. Instituto Provincial de Investigações e Estudos Toledanos, que guarda parte dos arquivos da antiga catedral. Puxa. E publicou algumas coisas antigas nos Anais Toledanos. Então, eu estive lá, falei com o diretor, obtive cópias de alguns materiais, e em Toledo também existe o Instituto de Estudos Visigodos Moçárabes. Moçárabes era o nome dos cristãos que viviam em Toledo, mas falavam e escreviam em árabe. Em função da dominação, eles eram obrigados a dominar a língua árabe, mas eles ainda eram cristãos, os cristãos moçárabes. E lá na catedral ainda existia, no século XX, uma cerimônia moçárabe. Uma vez por mês, num domingo, o rito moçárabe que foi preservado. Bom, então fui por lá, andei, pesquisei, olhei, andei pelos sebos, mas eu não encontrava o que eu queria. Eu queria informações mais sérias. Eu tinha pequenas informações na história da filosofia, sobre a escola dos tradutores, sobre a escola dos tradutores de Toledo. Então eu queria encontrar um livro, um material em Toledo, sobre a escola dos tradutores, a escola dos trabalhadores de Toledo do século XII. Não encontrei. Encontrei outros materiais, mas sobre a escola não. Aí um dia eu estava lá numa pequena livraria, um antiquário, ali nas beiras da catedral, naquelas ruazinhas bem estreitinhas que tem ao lado da catedral. Eu estava lá dentro do antiquário, olhando, não achava. Aí o dono, um senhor, se aproximou de mim e perguntou o que eu procurava. Quando eu falei que eu estava procurando
livros sobre os templários em Toledo, no século XII, e alguma coisa sobre a escola dos tradutores toledanos, ele riu. E era um senhor bem... Aqueles livreiros que conhecem o que está vendendo, não é livreiro de shopping. Aqueles livreiros que sabem o que eles têm lá dentro e sabem o que eles estão vendendo. Ele riu e me disse assim: lamentavelmente não temos. Mas, quem sabe, um dia, um estrangeiro seja tocado pela brisa de Toledo e revele, inclusive para nós, os nossos segredos. Olha só. Aquilo ficou, tanto que eu decorei. Aquilo ficou na minha cabeça. Marcante. Só que ficou. Aí depois que eu voltei, eu estive lá em 1981. Passa um ano, passa dois, continuei lendo aqui, mas eu leio muitos assuntos, estudava muitos assuntos, então não era só templários. Voltei, mas um dia aquilo voltou para a minha cabeça. Voltou o sonho e a frase. O sonho de 81 e a frase que foi depois. Eu estive lá em 95, se não me engano. Acho que foi dezembro de 95 que eu estava em Toledo. Então já tinha passado um tempo entre o sonho e o estar em Toledo. Então aí eu lembrei de tudo isso e aí resolvi fazer um estudo universitário, uma pós-graduação em história medieval, para me obrigar a trabalhar. Então eu trabalhei 4 anos numa pesquisa e escrevi esse material no ano 2004. Mas logo depois, no ano 2005, surgiu aquela febre do filme do Don Brown, o livro, o filme, aquela febre, e começou a surgir livrinhos sobre os templários, assim, seguindo a carona, como tem a moda de ir na carona. Eu tinha um material pronto, a minha pesquisa estava escrita, mas naquele momento eu não gostei daquela febre superficial sobre os templários, deixei meu material quieto, e aí ele ficou quieto. Até agora, em 2019, 20, que eu resolvi retomar, refazer, reorganizar, e aí eu sou uma pessoa muito intuitiva. É ruim a gente se elogiar, mas como fala um dos CIDs, pelo menos um CID inferior eu tenho, que é o poder da intuição. Sim. É uma coisa que eu tenho muita intuição. E aí a minha intuição funcionava e começou a funcionar, e junto com a intuição, e isso no mundo do sufismo é muito importante, a instrução no mundo dos sonhos. Aulas, orientações, dicas. Então, eu também tenho seguidamente sonhos bons e importantes, anoto, guardo os meus sonhos, lembro deles, ponho em ordem, comparo, relaciono, aprendo. Não sempre, tem sonho confuso, tem sonho vago, tem sonho bagunçado. Claro. Eu estou falando dos sonhos mais idôneos. E aí, novamente, em um sonho, eu me dei conta que eu precisava investigar mais a questão da filosofia dos templários. Os templários filósofos. E os templários... Eu sabia que tinha filosofia em Toledo, eu sabia que tinha uma escola de filosofia em Toledo. E eu sabia quem lá estava. Um de salvo é Juan Hispano. Então, o que eu fiz? Eu fiz um mergulho nesse assunto, 19, 20, 21, e aí comecei a ter certeza, ter convicção de que, de fato, existiu uma escola de filosofia em Toledo, de que Juan Hispano foi o líder da escola, porque uma coisa que eu não comentei antes, a escola dos tradutores, ou da filosofia, ela era sustentada pelos cônegos de Toledo. A catedral é uma ordem religiosa, ok. A catedral tinha um bispo e um arcebispo, que não era nem padre, que era o Raimundo Bernardo, um simples monge. Quando o Raimundo Bernardo morre... eu vou falar um pouco antes. Eu estou atrapalhando um pouco aqui, mas é muito assunto. Ontem de noite eu reli um capítulo do meu livro e estava meio tonto lá para lembrar para hoje, que eu pensei, está com muito assunto, porque o meu livro tem 400 páginas, 21 capítulos, Nossa. E é uma pesquisa assim, de 40 anos. Então não é uma brincadeira. Não é um livretinho para vender na moda dos templários. É uma pesquisa da alma de 40 anos. Assim, para valer, pesquisa séria. Bom, e aí então eu lendo lá eu vi, tem muita coisa, mas voltando ao que eu ia dizer. Então, quando o Raimundo Bernardo assume, ele criou uma estratégia muito, na época ninguém sabia, muito interessante. Ele levou novos colaboradores, também da ordem dele, de Cister,
A ordem de Cisca se estabeleceu em Toledo, tendo uma casa separada, e depois foi se espalhando pela Espanha também. São Bernardo de Claraval visitou Toledo, visitou a Espanha, essas novas casas. E deve ter passado alguns dias em Toledo. O Raimundo Bernardo, então, levou amigos, colaboradores, e Gundisalvo e Juan Hispano já estavam lá. Havia, então, os cônegos templários. Cônegos não são clérigos. Existem dois tipos de cônegos. Os cônegos clérigos, padres, como tem hoje os cônegos de Santo Agostinho. Os cônegos de Santo Agostinho são clérigos. Mas existia no Oriente, e os templários adotaram, cônegos como trabalhadores. Ele é um trabalhador de uma igreja, ele é um trabalhador de uma catedral, ele é um convidado leigo, não é padre e nem precisa ser monge. Pode até ser casado. Depois até o casamento diminui um pouco, mas no início até casado era. Então, houve a ordem dos cônegos que se estabelece em Toledo, que eram trabalhadores. Mas trabalhadores não eram trabalhadores de limpeza ou serviçais. Trabalhadores de uma igreja cristã, que tem a ver com Bíblia, que tem a ver com ensino, que tem a ver com estudo. E aí criou-se, pelo grupo dos cônegos, a escola. Esses cônegos, que muitas vezes eram leigos, inclusive, eram nomeados bispos de cidades da Espanha, mas viviam em Toledo. Então, quando o colégio dos bispos se reunia para decidir alguma coisa dentro da catedral, nesse pequeno grupo que se reunia, alguns deles eram templários e alguns deles eram somente cônegos. A votação estava garantida. Não havia perturbação. E não havia influência de Roma. Nem chegava em Roma, nem vinha uma influência. Porque os templários ganharam, junto com uma regra, uma autonomia. Eles eram uma ordem religiosa, mas eles eram autônomos. Uma beleza. Oficialmente existindo, e não tinham que prestar conta para o bispo nem para o padre, aonde eles viviam. Mas como eles estavam dentro de uma catedral, aí complicava um pouco mais. Então, tinha os cônegos, a ordem dos cônegos, e aí, então, o presidente, o diretor da catedral, supostamente, era o mesmo diretor dos cônegos. Mas coincidia que era o Raimundo Bernardo. Então, ele nomeou bispos, oficialmente bispos, mas eram cônegos, oficialmente bispos. E era, então, bispo de uma cidade, bispo de Sevilha, bispo daqui, bispo de Segóvia, mas todos vivendo em Toledo. Bom, acabou a minha historinha. Morreu Raimundo Bernardo. Quem que se reuniu? Esse colégio, 10, 12. E por votação, nomearam quem? Um deles, o segundo sucessor. Quem foi? Juan Hispano. Juan Hispano foi o sucessor de Raimundo Bernardo. Quem era ele? Um dos 5 fundadores. Filósofo, autor do livro das Causas. Mas mais do que isso, o livro das Causas é um livro de filosofia neoplatônica, retomando o velho Platão. E ele escreveu um segundo livro, o livro das Causas, primeira e segunda. O livro das Causas é um livro famoso. O livro das Causas, primeira e segunda, só existe uma edição em latim. Opa. E um resumo desse livro no meu livro, em português. Que legal. Puxa. Então, o Juan Hispano trabalhou com a filosofia neoplatônica. Talvez aqui o nosso público não conheça muito, mas o que é o neoplatonismo? Surge com Amônio Sacas na Síria, em contato com os gnósticos, em contato com os cristãos. Depois Amônio Sacas vai para Alexandria, no Egito, é o professor do famoso Plotino. Então nós temos Amônio Sacas, na verdade não é Amônio Sacas, até errei, Numênio. Numênio, que é amigo e professor do Amônio Sacas. Numênio é um sírio, que conhecia gnosticismo. Amônio Sacas trabalhou com Numênio. Amônio Sacas no Egito, vem Plotino. Aí vem Jâmblico, um teurgo. Aí vem Próculo, um filósofo. Próculo comentou Platão, comentou muitos livros de filosofia. Então, o neoplatonismo é uma filosofia que trata da metafísica, da mística, da cosmogonia, o um universal, a causa primordial, a causa primeira, a causa original, que é o um, que é o uno, a emanação, não tem criação, a emanação do ser, a emanação da inteligência primordial. Infelizmente, depois da Idade Média, transformou a inteligência em pensamento.
mas é inteligência com I maiúsculo, uma tradução até mal feita. A inteligência é o espírito universal, a mente divina. A causa primordial, a emanação do ser, o Atman lá na Índia, o ser, o Logos nos gregos, ou a inteligência primordial. Isso é neoplatonismo. Aí, a partir da inteligência, vem a emanação da alma. A alma que ganha vida pelo Logos, a alma que ganha vida pela inteligência. E o Logos e a inteligência em comunhão com Theos, em comunhão com o Uno. Estava em união com a divindade. O que isso tem a ver com Guerra Santa? O que isso tem a ver com guerra? O que tem a ver com matança? Zero. Ou é má informação, ou é maldade quando se fala com os iniciais. Os posteriores, tudo bem, problema deles. Mas eu estou falando do século XII, que os templários, na sua origem, eram uma ordem militar, guerreira, protetora das cruzadas. Ou é apenas falta de informação, e quase todos os autores erram, ou má intenção, maldade. Quer ver um exemplo da maldade? Eu até separei para dar um exemplo. Aqueles drusos, aqueles nizares lá na Síria e no Irã, a língua era árabe, não era latim. E na língua árabe tinha a palavra guardiões, guardiões do templo. Guardiões do templo da montanha, a montanha sagrada. Aqui vem um simbolismo. A montanha, o templo no alto da montanha, e dentro do templo tinha um cálice. Dentro do templo, no alto da montanha. Isso eu estou falando islamismo. No mundo islâmico, na ordem do templo oriental, na tradição nizari, drusa, no ismailismo filosófico, eu conheço bastante. Tenho amigos que são dessas tradições, visitei na França, visitei na África, visitei na Turquia, ordem Sufis e Companhia Limitada, então eu sei do que eu estou falando. Então lá havia essas ordens. Ok. Os fundadores tinham contato com essas ordens. Ok. O líder da ordem do templo era chamado de guardião, o guardião do templo. Havia na Síria e havia no Irã, no antigo Irã, que apesar de estar sob domínio árabe, ainda preservava a tradição persa. Bom, fechando a novela, o que isso significa? A palavra árabe, guardiões do templo, quando transliterada para as nossas letras, dá uma palavra estranha em inglês e em português. Assassins, com 2 S. Assa com 2 S e sim com 2 S. Assassins. O que os medievalistas fizeram, europeus? Transformaram essa transliteração da palavra guardiões em assassinos. Os assassinos do Irã, os assassinos da Síria, os guerreiros maldosos que vinham matar os puros cristãos que estavam invadindo lá a região, iam ser perseguidos e mortos pelos assassinos. Então, aqui um exemplo. Os templários e os assassinos. Olha só, sim. Só que esse autor sabe que era uma cavalaria celeste. A milícia do céu. Dos céus, uma cavalaria simbólica, uma cavalaria mística. Isso que os templários eram, cavaleiros místicos, de uma ordem mística. Então, este autor sabe que isso aqui não eram assassinos, mas eram os guardiões do templo, os mestres do templo. E foram eles que iniciaram, consagraram os primeiros templários na ordem do templo do Oriente. Aí vem para a Europa, e a ordem do templo na Europa trabalhava em sintonia com a ordem do templo do Oriente. Essa ordem do templo oriental tinha influência do gnosticismo antigo que existiu na Síria, do gnosticismo cristão que existiu na Síria, mais a tradição mística islâmica, mais a tradição dos drusos. Isso é templários. Gnosticismo, ofita, que vem lá da antiguidade, a tradição filosófica mística nizari e a ordem iniciática dos drusos. Aí, os 5 fundadores são iniciados, especialmente Hugo de Payán, mas com os outros juntos. E um deles, Hugo de Payán. O segundo, Gundi Salvo, vai morar em Toledo. O outro, o Geoffrey, que vai morar em Toledo com o nome de Juan da Espanha. O outro, André, o tio do São Bernardo. E um quinto.
que aí é um outro personagem. Então, dá para entender que é impossível que eles fossem guerreiros militares? Com certeza, ficou muito claro. Agora fala, já passamos até, nossa, quando a gente conversa vai longe. Tá em cima da hora. Me diz uma coisa, cara, agora fala do seu livro. O seu livro, eu acho que você deu uma base do que pode... Você não pode... A editora Garbalux. Garbalux, garbalux.org.br. E vai aí o crédito aqui embaixo. Ele só está à venda na própria editora via online, via internet. A editora ainda é pequena e está trabalhando ainda, porque quando cai na Amazon, quando cai, ela perde o controle e aí a coisa complica. Bom, então o livro é O Colégio Arcano e Filosófico dos Templários em Toledo. Ele tem 3 partes básicas. A primeira parte é uma parte mais histórica, que tem a ver com aquele trabalho acadêmico. A parte central, que eu considero talvez a mais criativa, a mais original, que é a parte filosófica, e uma terceira parte, que é uma parte mística esotérica, onde eu falo da relação com o mundo islâmico, onde eu falo da relação com o Santo Graal, onde eu falo da regra secreta. Mas só dando uma ideia, vou só comentar os títulos bem rápido. Primeiro, são 21 capítulos. 1. O tempo e o espaço de Toledo. O tempo da história, o tempo da memória e o tempo da toledanidade. Aqui eu falo da minha metodologia. Segundo, Toledo, da antiga Espanha, a Espanha antiga incluía Portugal e era chamada de Espanha. Da antiga Espanha até o século XI e XII. Porque esse Toledo que eu falo é do século XII. 3. O elo político e religioso que possibilitou a Escola dos Tradutores de Toledo, a partir do Afonso VI e do rei Afonso VII, muito amigo do Raimundo Bernardo e financiando os cônegos e os templários de Toledo. 10% da renda ele passava para a ordem dos cônegos da catedral. Beleza. Era muito dinheiro. 4. Raimundo Bernardo, o cisterciense templário, o Colégio dos Cônegos Templários da Catedral de Toledo. Repito, não confundir com clérigos, cônegos clérigos. Ficou claro isso aí. Mas isso é confuso. Há uma confusão muito grande sobre isso. Sim. Seguinte, a atividade templária cisterciense de Hugo de Payen, ou Payen, e de Bernardo de Claraval. Aqui eu mostro que estavam juntos, que eram amigos, que trabalharam juntos, que fizeram a regra. São Bernardo ajudou. Depois São Bernardo escreveu um livro, Louvação à Nova Ordem. Opa! Hoje mal traduzido, A Nova Milícia. Era a Nova Ordem. Um livro bom, bonito e profundo. Só que, bem depois da morte dele, inseriram um pequeno capítulo dentro do livro, se não me engano, o 4º ou 5º capítulo, que dá uma ideia de uma ordem militar. Não tem nada no início, nos 3 capítulos iniciais, não tem nada depois. São Bernardo, totalmente nada a ver com isso, mas aí há um capítulo lá que falsifica o livro do Bernardo. O verdadeiro São Bernardo não era isso. Seguinte, um capítulo importante, a Escola dos Tradutores de Toledo em sua primeira fase. A escola se organiza a partir de 1127. O Raimundo Bernardo assumiu em 1125, levou os templários para Toledo, a escola interna e a escola de filosofia se organiza. E dirigida por 2 templários. Capítulo seguinte, os 2 capítulos seguintes é o centro da minha pesquisa filosófica. Juan Hispano, que é um dos fundadores, o Livros das Causas e o Neoplatonismo. Capítulo seguinte, Juan Hispano e o Livro das Causas, primeira e segunda. A causa primeira é o uno. A causa segunda é o logos, é a inteligência, é o ser. Que legal. Muito bom, muito bom. Capítulo seguinte, seria Juan Hispano aquele que foi chamado de Maurício Hispanos e censurado pela igreja em Paris em 1215? Eu mostro que sim. Por algum motivo, eles chamaram ele de Maurício, por algum erro. Então, Juan Hispano, o templário, filósofo de Toledo, foi censurado pela igreja em Paris em 1215. Próximo capítulo. O livro O Segredo dos Segredos. Atenção, o livro, agora o nome do livro, O Segredo dos Segredos. O templário Juan Hispano e a rainha Teresa de Portugal. É um livro que ele escreveu
fazendo um resumo de um antigo livro árabe sobre a saúde. Porque a rainha pediu conselhos. Quando o Juan Hispano estava em Portugal, teve contato com a rainha de Portugal, a rainha Teresa, e ela pediu conselhos sobre como ela poderia ter uma boa saúde. Juan Hispano, que dominava o árabe e traduzia do árabe para o latim, escreveu um livro dando normas de saúde para a rainha de Portugal. Próximo capítulo. Já virei a página. Hermann de Carinthia. Hermann de Carinthia é um filósofo que viveu na França, na escola de Chartres. A escola de Chartres, na Espanha, é uma escola religiosa, teológica, filosófica, que estudava muito Platão. Hermann de Carinthia escreveu um livro chamado A Essência humana, a essência universal. Então, Hermann de Carinthia e o livro A Essência. O elo dele com a escola de Toledo. Hermann de Carinthia esteve em Toledo, esteve na Espanha, e Juan Hispano e Gundisalvo eram amigos do Hermann. E o Hermann escreveu um brilhante livro chamado A Essência, que eu estudei e usei no meu livro aqui. Contato de um platônico, de um neoplatônico com os dois de Toledo. Contato de neoplatônico com neoplatônico. A escola de Chartres, Platão e neoplatonismo, a escola de Toledo também tinha neoplatonismo. Agora, mudei de autor. Esse é o Juan Hispano. Agora vou para o segundo. O segundo templário de Toledo, Gundisalvo. Gundisalvo porque é a maneira de falar Geoffrey virou Godefroy, virou Godefredo, virou Gonçalves em português, em espanhol, e virou Gundisalvo. Mas não é apenas por causa do nome, há como a gente vê que é o mesmo. Capítulo sobre ele. A filosofia metafísica do livro De Processione Mundi. Isso em latim. De Processione Mundi é o livro da manifestação do universo. Mundi aqui não é planeta, é o cosmos. O livro sobre o movimento da manifestação do universo. Um livro de cosmogonia do Gundisalvo. Gundisalvo escreveu 3 livros. Esse, bem interessante, uma introdução a ele chamado A Unidade e o Uno. Neoplatonismo. A Unidade e o Uno. O livro da cosmogonia, da manifestação no universo, e um outro sobre a imortalidade da alma. Gundisalvo, além de escrever os seus 3 livros, traduziu 7 livros de Avicena. Avicena é um árabe da Pérsia. 7 tratados de Avicena, 7 livros de Al-Kindi. Al-Kindi é um filósofo de Bagdá. Traduziu Al-Ghazali. Al-Ghazali é um filósofo que viveu em Bagdá, depois foi para a Síria e virou um sufi, um islâmico sufi. E Al-Ghazali vivia quando os templários estavam na Síria. Possivelmente se encontraram e trouxeram com ele livros do Al-Ghazali para Toledo e traduziram. Então, Gundisalvo traduziu Al-Ghazali, traduziu Avicena, traduziu outros árabes. Nenhum livro de patrística, nenhum livro de teologia, nenhum livro de Aristóteles. Aristóteles é depois, na segunda fase da escola. Mas para terminar, você está cansado, eu também estou. Pseudo-Empédocles, Ibn Massarra e Ibn Gabirol. Fontes para a metafísica e a cosmologia de Juan Hispano e Gundisalvo. Pseudo-Empédocles é um pseudo-autor de um livro islâmico. Um livro do ismaelismo islâmico, um livro esotérico profundo da cosmogonia do islamismo ismaelita. Ibn Massara esteve no Oriente, é um espanhol de Córdoba, esteve no Oriente Médio e trouxe com ele esse material e ensinou essas ideias. O que esse material fala? A mesma coisa que o judeu Ibn Gabirol, que vivia na Espanha, fala. Ibn Gabirol é do século XI na Espanha, um famoso judeu com bons tratados. Ibn Gabirol é autor de um livro muito bonito, A Fonte da Vida, traduzido em Toledo. Por quem? Juan Hispano e Gundisalvo. Um livro desse judeu. E o que o judeu trata? Do ensinamento do Massara e do ensinamento do pseudo-Empédocles. O que o Gabirol trata? Da cosmogonia islâmica ismaelita. Qual é o assunto? A causa primeira que gera Ilê. Atenção para quem assistiu a minha apresentação anterior sobre a doutrina secreta. Eu estou falando disso aqui, estou falando de Gabirol, estou falando de Gundisalvo. A causa primeira gera Ilê,
a matéria primordial. E, aí mal traduzido na Idade Média por forma, ou ideia, ou ideias universais. Forma Mula Prakriti e a consciência universal, a mente universal. A causa primeira, Brahman, a causa primeira, o um segundo, o um sem segundo, o um sem segundo, o um unicamente um. Sim. Gera Ile, com H e Y. Ile, a matéria primordial e a consciência primordial. Só que teve um problema na Idade Média e nos mal intencionados. Aristóteles fala da causa primeira, mas fala de outro jeito. Aristóteles não era metafísico, não era místico, não era teólogo, não era neoplatônico, era aristotélico. Aristóteles fala da criação do mundo material. Fala de uma matéria. E lê Mula Prakriti é a fonte da matéria. E a palavra forma é aquilo que o Platão usou como ideia universal. Não é ideia cerebral, não é o pensamento humano. A forma, as formas universais, forma é uma tradução de arquê, do grego, arquétipos. Os arquétipos universais, os arquétipos primordiais, a ideia primordial, a mente divina e Ile, a matéria primordial. Esse é o assunto de Pseudo-Empédocles, Ibn Massarra, Ibn Gabirol e Gundi Salvo. Então, Gundi Salvo traduziu o livro do Gabirol e no livro dele, A Manifestação do Mundo, ele sintetiza o tratado do Gabirol. O que isso tem a ver com Guerra Santa? Nada. Terminando, o contato dos templários com os guardiões das montanhas do ismaelismo nizari na Síria. O contato dos primeiros templários com os guardiões das montanhas, simbolicamente falando, ou da ordem do templo. Aonde? Lá no Oriente. Era em Jerusalém? Não. Era no templo de Jerusalém? Não. Era no templo de Salomão, que é um simbolismo, não tem nenhum templo de Salomão em Israel, nunca teve. Tem simbolicamente falando. O templo de Salomão. Salomão é um símbolo. Então, os templários começaram no templo de Salomão? Não. Começaram na Síria. Capítulo seguinte. O diálogo dos templários com a filosofia persa-árabe e com o sufismo. Posterior, o círculo interno da ordem do templo. A regra secreta do templo. Seguinte, os cavaleiros do grau nos bastidores da Catedral de Toledo, segundo o livro Parzival de Wolfram von Eschenbach. Por último, um feixe de ouro, a magia de Toledo. Magia com M maiúsculo. A sabedoria secreta, a cabala, a alquimia de Toledo. E um apêndice, revisando tudo, reexaminando a existência da escola de Toledo. Porque hoje em dia, especialmente no final do século XX, começo do século XXI, autores acadêmicos sem criatividade, que não têm tese própria, eles pegam coisas que existem e ficam negando. Então, tem uma série de artiguinhos vagabundos aí pela internet, autores com doutorado, com isso e com aquilo, mas artiguinhos vagabundos, negando que houve uma escola em Toledo, que não tem escola nenhuma, que não era uma universidade, não tinha nem a Universidade de Paris, que é uma das primeiras. A Universidade de Paris é no final do século XII. Toledo era uma escola dos cônicos, era uma escola reservada, era uma escola de filosofia. Como é que é ser universidade? Então, nesse meu apêndice, eu falo um pouco sobre isso, mostro o erro, o exagero. Aí eu pergunto, a escola de Platão era uma universidade? A escola de Platão tinha uma secretaria? A escola de Platão dava acesso por Wi-Fi à internet? A escola de Platão dava diploma? Não. A escola de Chartres, famosa escola platônica e neoplatônica da França, dava diploma? Não, tinha uma sede com um neon na frente, com uma secretaria bonitinha, oferecendo suco e água pura? Não. Então, a escola de Toledo era uma escola arcana, uma escola reservada, que gerou uma escola de filosofia privada e gerou um grupo de tradutores privado. Então, quem gostou, quem achou curioso, quem achou estranho, quem quer estudar um pouco mais... Legal, aí embaixo vai estar... o exame filosófico dos templários em Toledo, porque Sim. A gente não vai encontrar a escola de filosofia templária na França, nem depois em outras regiões. A escola de filosofia dos templários foi em Toledo. Muito bom. Aí o crédito está embaixo para onde vocês podem adquirir. E olha, eu fiquei muito satisfeito aqui, porque eu desconhecia, você dissertou maravilhosamente bem.
Eu queria ter um pendrive para achar um buraquinho na sua cabeça, colocar o meu pendrive, tirar toda essa informação. Alberto, quantos livros você tem aí nessa biblioteca atrás de você? Aqui tem pouco, porque continua para cá e continua. Porque aqui o meu Ah, é? escritório é fora da casa, tem bastante livro. Somando, uma vez eu comecei a contar, mas cansei. Quando eu cheguei em 7.000, eu parei. Meu Deus do céu! Ai, Mas deve ser uns 8.500, mas só livros desse tipo. Não estou contando claro, romance. claro. Que Né? Eu não tesouro. tenho. Romance só meia dúzia. O Hermann Hesse, um que outro ali. O Zanoni, que também é um romance, o famoso Zanoni. Tá. Um livrinho comum, livrinho simplório, livrinho comum. Não estou contando livro didático. Então, excluindo tudo assim, coisa comum, tem uns 8.000 passando. Mas isso no papel. Eu tenho muito, muito material de livro online aqui na minha frente no computador. Nossa. Então, somando tudo, no mínimo uns 12, 14 mil livros. Nossa Senhora, isso aí. Valeu, Mas livros de pesquisa, livros de investigação. Nossa, Mas por quê? eu sei. Era o meu trabalho. Eu era um professor universitário e eu trabalhava com filosofia medieval. Eu trabalhava com a Escola dos Tradutores de Toledo, inclusive. Eu trabalhava com a filosofia antiga grega. Eu trabalhava com a hermenêutica cristã. Eu trabalhava com cosmologia. Então, eu tinha que me capacitar dentro do possível. A gente não faz tudo o que é o ideal, mas eu fazia o que era possível dentro da minha capacidade. E como o meu material era ideias e livros, eu tinha que ter livros. Então, eu não tenho carro. Tenho muitos livros, muitos discos, muitos CDs. E pronto. Hoje em dia, música também virtual aqui. Então, música e livros eu tinha. Não dirijo. Ainda mora muito bem, mora em Guararema, né? Moro aqui no interior, discreto, um lugar quieto e calmo. Para quê? É gostoso. Porque para trabalhar... Hoje eu me aposentei, eu trabalhei em Brasília há muitos anos. Morei em Porto Alegre, depois em Brasília, Universidade Católica de Brasília, tive rapidamente na UNB e mais uma ou duas faculdades de filosofia em Brasília. Lá me aposentei, vim para Guararema em função da família, moro aqui no interior, mas o meu trabalho intenso é estudo, trabalho. Antes de eu vir aqui para falar com você, eu estava terminando a tradução de um material muito importante do Midi, o teósofo Midi, sobre o gnosticismo cristão, que eu vou usar num livro futuro. A semana passada eu terminei um livro novo sobre o gnosticismo de Tiago, vai sair daqui a um mês, possivelmente. O Tiago, da Bíblia, também era discípulo de Jesus, também era gnóstico, também escreveu um apócrifo, também escreveu Apocalipse, 2 Apocalipse, escreveu um apócrifo. Então, fico produzindo. Então, terminei uma semana passada, já estou 80% de um outro feito. Vamos lá. Você vai voltar aí para a gente sugar mais um pouco desse Porque o meu trabalho virou pesquisa. O Núcleo Lux de ZIU é um grupo de pesquisa. E eu trabalho também em conjunto com o Instituto Garba de Brasília, com meus amigos de Brasília, e a gente fundou juntos, então, a editora Garba Lux, para publicar essas pesquisas. Então, se existe uma editora para publicar as pesquisas precisam ser escritas. Não tenho dúvida. Valeu, Alberto. Muito obrigado mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Ok, obrigado, um abraço a todos e ponham a cruz de Malta no templo, sabendo que é uma cruz que tem no centro uma rosa invisível. A mesma do Rosa Cruzes. Uma rosa invisível. No centro da cruz, a cruz é a luz do Logos que vem ao mundo. A cruz desce, é o Logos, a vida universal desce, formando o vertical com o horizontal, e no centro, onde as duas linhas se encontram, é o coração do homem. Os templários tinham que irradiar compaixão, amor, caridade. Os ritos maçônicos vão falar até em caridade, no grau templário, no grau Rosa Cruz, mas isso já era dos templários. A irradiar o amor e a sabedoria a todos os seres. Obrigado. Obrigado, Alberto. Ficou muito claro aí. Fraterno abraço. Até a próxima. Gente, como é bom conversar essas coisas, né? Principalmente porque quando a coisa é bem conduzida e a gente esclarece muita coisa que para mim foi tudo novidade, porque eu sabia que ele estava falando aqui, né? Alguém escreve sobre templários assim, assado, e você fica sem saber qual é a história verdadeira, qual é a fundamentação, o que eles faziam. Pelo menos aqui ficou claro. E está aí, ó, embaixo você tem o crédito de onde adquirir esse livro, que eu acho que é um bom investimento. Fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau.